Se eu te der tudo o que você sempre quis, comida, dinheiro, prazer fácil, conforto, zero esforço, você realmente acha que sua vida vai melhorar? Em 1968, um cientista ofereceu esse mesmo paraíso aos ratos. E em menos de 4 anos, toda a sociedade deles entrou em colapso. O experimento? Universo 25. E o pior: nós estamos seguindo exatamente o mesmo caminho. Agora. E os próximos minutos vão te provar isso. Imagine você, um pequeno rato em um mundo sem predadores, sem doenças e com comida e água ilimitadas. Um paraíso perfeito, criado para garantir felicidade eterna. No final dos anos 1960, um cientista construiu exatamente isso para uma colônia de ratos. Mas a utopia não durou. Ela se transformou em um pesadelo de violência, isolamento e, por fim, extinção. E o mais perturbador? John B. Calhoun, o criador do experimento, acreditava que aquilo era uma profecia sombria para o futuro da humanidade. E hoje, estamos vendo os mesmos padrões ganhando vida diante dos nossos olhos. O que acontece quando uma sociedade tem tudo o que deseja, mas perde aquilo que realmente a mantém de pé? Esta é a história do Universo 25. Um paraíso que fracassou e se tornou um espelho cruel do nosso próprio mundo. Um reflexo da nossa ansiedade crescente, da crise de saúde mental e da dissolução silenciosa das conexões humanas. E no final, resta uma pergunta que ninguém quer enfrentar. Será que um mundo perfeito é, na verdade, o mais perigoso de todos? Antes de chegarmos ao pesadelo, você precisa entender o sonho. O criador desse mundo não era um cientista excêntrico, mas um pesquisador respeitado. John B. Calhoun. Trabalhando no Instituto Nacional de Saúde Mental, Calhoun estava obcecado por uma pergunta que o atormentava. O que acontece com a mente humana quando vivemos apertados demais, mesmo tendo tudo o que precisamos para sobreviver? Para responder a isso, ele passara anos realizando experimentos menores, sempre interrompidos antes de revelar o quadro completo. O Universo 25 seria diferente. Seria sua obra definitiva. Um experimento que ele conduziria até o fim, custasse o que custasse. Calhoun criou algo impressionante. Um verdadeiro jardim do Éden para ratos. Imagine um grande recinto de vários andares, projetado com uma precisão quase obsessiva. Ele o chamou de ambiente inibidor de mortalidade. Um lugar onde, teoricamente, nada poderia dar errado. Havia 256 apartamentos privativos, conectados por corredores verticais. Comida e água? Infinitas. Temperatura? Ideal. Ninhos? Sempre frescos. E, acima de tudo, zero predadores, zero doenças, zero ameaças. Era um mundo sem medo, sem esforço, sem escassez. Um paraíso criado para remover todas as pressões que controlam o crescimento de uma sociedade. Em julho de 1968, o experimento começou. Calhoun apresentou os primeiros habitantes. 4 casais saudáveis, cuidadosamente selecionados. 8 pioneiros. Um mundo perfeito. A missão era simples: multipliquem-se e sejam felizes para sempre. E por um breve período, eles prosperaram. Calhoun dividiu a vida do seu universo em 4 fases. A primeira foi chamada de período de luta, e durante os primeiros 104 dias, tudo parecia perfeito. Os ratos exploravam, criavam território, organizavam os primeiros ninhos. Era um começo promissor. Uma sociedade crescendo, como qualquer outra. Então veio o período de exploração. Com todos os desafios vencidos, a população simplesmente explodiu. Ela dobrava a cada 55 dias. Dezenas viraram centenas. No dia 315, já eram 620 ratos. O universo estava vivo, vibrante, cheio de movimento. Mas era só aparência. Por baixo da superfície, começavam a surgir as primeiras rachaduras. E é aqui que entra o conceito mais famoso de John Calhoun: o colapso comportamental. Quando a sociedade quebra por dentro, não por falta de recursos, mas por falta de sentido. Não era pouco espaço. Não era falta de comida. Era outra coisa. Superlotação social. Ratos demais. Interações demais. E papéis sociais de menos. Os rituais que mantinham a sociedade funcionando, acasalamento, cuidado dos filhotes, defesa do território, começaram a ruir sob o peso das interações constantes. Os machos foram os primeiros a quebrar. Sem necessidade real de defender território,
O papel deles virou uma fonte de estresse. As brigas deixaram de ser por sobrevivência e passaram a ser por nada. Confusão, caos, agressões aleatórias. Muitos simplesmente desistiram. Pararam de lutar e se isolaram. E então o colapso se espalhou para as fêmeas. Assediadas, estressadas e sem apoio, elas começaram a negligenciar os filhotes. Ninhos mal feitos, filhotes esquecidos, abandono e até canibalismo. A mortalidade infantil chegou a 96% nas áreas mais densas. Até o ato de comer, algo simples, ficou distorcido. Mesmo com comida sobrando, os ratos se espremiam sempre nos mesmos lugares, transformando a refeição em um evento competitivo e estressante. A utopia estava derretendo diante dos olhos do pesquisador. Eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver, mas já não tinham o que precisavam para viver. E o pior é que o declínio estava só começando. E dali em diante, a sociedade não estava mais enfraquecendo, ela estava morrendo. E foi nesse período que surgiram os comportamentos mais estranhos, mais inquietantes e mais perturbadores do experimento. Primeiro, apareceu um grupo peculiar de machos que Calhoun batizou de os belos. Eles criaram sua própria forma de sobrevivência: o isolamento total. Nunca lutavam. Nunca disputavam território. Nunca tentavam acasalar. Eles simplesmente desistiram da sociedade. Passavam o dia em um ciclo vazio: comer, beber, dormir e se limpar. E limpar. E limpar. Eles se arrumavam por horas, até o pelo ficar impecavelmente liso, sem cicatrizes, sem marcas, sem sinais de vida real. Por fora perfeitos. Por dentro, completamente vazios. Os belos eram uma espécie de narcisismo extremo, mas sem alma. Corpos vivos, mas socialmente mortos. Enquanto eles se retiravam do mundo, outros grupos faziam o oposto. Mergulhavam no caos absoluto. Alguns machos formaram gangues violentas, atacavam fêmeas, filhotes e outros machos sem nenhum propósito. A violência deixou de ser territorial e virou apenas descarga de frustração. Havia também um grupo que Calhoun chamou de sondadores, machos hipersexualizados que perseguiam as fêmeas incessantemente, destruindo todas as normas de acasalamento dos roedores. E as fêmeas? Sem machos estáveis que as defendessem, viviam em estado de alerta permanente. Muitas se tornaram agressivas, assumindo o papel abandonado pelos machos. O instinto materno, a base da sobrevivência de qualquer espécie, simplesmente desapareceu. Algumas pararam de engravidar. Outras atacavam os próprios filhotes. Muitas apenas os deixavam morrer no ninho, sem reação. O impacto disso foi devastador. A última geração nasceu num deserto emocional. Eles nunca viram um comportamento normal de um camundongo. Nunca aprenderam a cortejar. Nunca aprenderam a cuidar de filhotes. Nunca aprenderam a viver em sociedade. E como resultado, eram psicologicamente estéreis. Calhoun tentou salvar alguns. Pegou esses jovens e os colocou em um novo ambiente, limpo, estável, saudável. Mas não adiantou. Eles não sabiam como viver. O dano era irreversível. Assim, o universo entrou em sua fase final, a fase da morte. Por volta do dia 600, quase nenhum filhote sobrevivia. Logo, a reprodução parou completamente. A população envelheceu e começou a desaparecer. Aquela utopia vibrante lentamente virou uma cidade fantasma. Os poucos sobreviventes eram os belos. Criaturas solitárias que passavam os dias se arrumando, como se preparassem para algo que nunca aconteceria. Calhoun descreveu esse fenômeno como a morte espiritual, a morte do propósito, da função, do papel social. A morte que vem muito antes do corpo parar. O universo 25 não foi destruído por fome, doença ou falta de recursos. Ele colapsou por dentro, consumido pelo próprio sucesso, destruído pela perda do significado. E agora vem a pergunta que incomoda muita gente. O que uma cidade de ratos destruída há mais de 50 anos tem a ver com a gente? Para Calhoun, e para muitos que estudam seu trabalho até hoje, a resposta é simples. Tudo. O universo 25 não era apenas um experimento, era um aviso. Uma metáfora para o que pode acontecer com qualquer sociedade, inclusive a nossa, quando ela perde aquilo que dá sentido à existência. E quando olhamos com atenção, os paralelos são perturbadores. O experimento estudava o que acontece quando existe muito contato social, mas pouca conexão real. Agora pense no nosso mundo. Hoje, mais da metade da população vive em cidades,
Estamos cercados de gente o tempo todo. Metrôs lotados, trânsito, prédios, filas. Mas ainda assim, nos sentimos sozinhos. As megacidades modernas criam o mesmo ambiente psicológico que começou a quebrar os ratos por dentro. Contato demais, profundidade de menos. E isso gera ansiedade, isolamento, depressão. O mesmo tipo de pressão social que iniciou o colapso no universo 25. Os belos. E o narcisismo moderno. E os belos? Aquele grupo de ratos que se isolou, abandonou a vida social e viveu apenas para a própria imagem? É impossível não ver o paralelo. Vivemos na era da perfeição curada, dos filtros, da busca obsessiva por aparência, da vida artificial nas redes sociais. Pessoas hiperconectadas, mas emocionalmente desligadas. Sem família, sem vínculos reais, vivendo em quartos silenciosos, consumindo conteúdo, cuidando da própria imagem, mas ignorando o mundo. O Japão chama isso de hikikomori, jovens que nunca saem de seus quartos. No Ocidente chamamos de epidemia de solidão. Calhoun chamava de belos. Não é mais um fenômeno dos ratos. É um retrato da nossa geração. No universo 25, os papéis sociais colapsaram. Machos que deixaram de acasalar. Fêmeas que abandonaram filhotes. Instintos básicos que simplesmente desapareceram. E hoje, muitos países têm as menores taxas de natalidade da história. Casais desistindo de ter filhos. Jovens sem vontade de formar família. Gente que não encontra significado nos papéis tradicionais que antes guiavam a vida. Assim como os ratos, muita gente vive sem propósito, sem um papel claro, sem um porquê. E quando a vida perde significado, a sociedade perde direção. A desigualdade invisível do universo 25, e a nossa própria. Pesquisas recentes interpretam o experimento de outra forma. O colapso não aconteceu apenas por causa da densidade, mas por causa da desigualdade criada dentro do recinto. Os machos agressivos monopolizavam os melhores espaços, os outros ficavam espremidos em áreas superlotadas, estressantes e caóticas. Agora pense no nosso planeta. Recursos abundantes, mas mal distribuídos. Riquezas concentradas. E multidões vivendo em pressão constante. Não é difícil ver o paralelo. A sociedade dos ratos quebrou porque alguns tinham tudo, e muitos tinham pouco. E não porque faltava comida ou espaço, mas porque faltava justiça. E isso faz o universo 25 parecer menos um experimento sobre bichos e mais um espelho sombrio sobre nós mesmos. O universo 25 não é uma profecia literal. Nós não somos ratos. Temos cultura, criatividade, arte, propósito e, principalmente, a capacidade de mudar nosso caminho. Mas isso não significa que podemos ignorar o alerta. Calhoun mostrou que conforto não é suficiente. Uma sociedade não sobrevive apenas com comida, cama e distrações. Sem propósito, sem laços, sem papéis significativos, o paraíso vira prisão. E a abundância vira desperdício. Porque uma sociedade sem sentido não é uma comunidade. É apenas um aglomerado de indivíduos ocupando o mesmo espaço. E como vimos no universo 25, até o espaço mais perfeito pode virar um túmulo quando a alma se esvazia. Calhoun chamava isso de morte espiritual. Um colapso invisível que acontece muito antes do corpo morrer. E quando olhamos para o nosso mundo, a epidemia de solidão, os jovens sem propósito, a hiperconexão sem vínculo, a ansiedade crescente, a fuga para mundos digitais, a polarização, é impossível não perguntar. Estamos vendo os primeiros sinais disso também? Estamos vivendo o início de nossa própria morte espiritual? Ou ainda temos tempo para redescobrir o que faz a vida valer a pena? Porque construímos um mundo rico, eficiente, tecnológico, mas será que construímos um mundo bom para a alma humana? Se essa história te fez pensar, se tocou alguma coisa dentro de você, então considere se inscrever e compartilhar este vídeo. Conversas como essa importam, muito. E agora eu quero saber de você. Você vê sinais do universo 25 no nosso mundo? Ou acredita que ainda podemos escrever um final diferente? Escreve aí nos comentários. Eu leio todos.